Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciavam Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei de Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que me passaram para os caldeus, que estes me entreguem nas mãos deles, e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram para atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei da Babilônia será preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo o que falei contigo, vierem a ti, eles disserem: Declara-nos agora o que disse o rei, o que ele te disse, não nulo encubras, e não te mataremos. Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhe todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado.
E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estavam quando Jerusalém foi tomada. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia. Pararam na porta do meio, a saber, Negar-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabemag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram saindo de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguia, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. E eles o prenderam e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e o rei o sentenciou. E o rei da Babilônia matou em Riba os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei da Babilônia a todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, e os desertores que tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou em Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia. Porém, os pobres, dentre o povo que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederá com ele. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzazban, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Magi e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Geladalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que levassem a casa, e ele habitou entre o povo. Ora tinha o povo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nabuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os cativeiros de Jerusalém e de Judá que foram levados para cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe, e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a sua voz. Portanto vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha para a terra, olha toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, ir para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te prouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado nos homens e as mulheres, e os meninos e os mais
pobres da terra que não foram levados cativos da Babilônia. Vieram ter com Gedalias a Mispá, e a saber Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaí, o Netofatita, Jezanias, filho de Macatita, eles os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e eles os seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, ficai na terra, e servi o rei da Babilônia, e bem vos irá. Desculpe. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus, que vierem a nós, e vos recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e de Edom, e os que haviam em todas aquelas terras ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e recolheram vinho e frutas de verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispá, e disseram-lhe: Bem sabes que Balis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em Mispá, dizendo: Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, por que razão te tiraria ele a vida? De modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faça tal coisas, porque falas falsamente contra Ismael. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elissama, de sangue real, e com ele 10 homens príncipes do rei, de Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e comeram pão juntos ali em Mispá. Levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispá, como também os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, e ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou, e não os matou entre seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou, por causa de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispá, isto é, as filhas do rei, e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicam, e levou os cativos de Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com eles, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeon. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levava
levara cativo de Mispá, virou as costas, e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e todo o restante do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois de haver matado a Gedalias, filho de Aicão, isto é, aos homens poderosos de guerra, e as mulheres e aos meninos e aos eunucos que havia recobrado de Gibeon, e partiram, indo habitar em Gerut-Quimã, que está perto de Belém, para dali irem a entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha feito governador sobre a terra.